abre Apocalipse e começa a voltar. Está bem próximo. Está bem próximo. Antes de Apocalipse, você vai voltando a Apocalipse, vai encontrar Judas, terceira, segunda e primeira João. Aí vai a epístola de Pedro. Aí nós vamos encontrar Hebreus. Aí você vai voltando Tito, segunda e primeira Timóteo. Livro de primeira Timóteo, capítulo 1. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem não encontrou, continua procurando. Nós estamos no segundo dia da campanha. Como que é o tema? Os últimos minutos da igreja na terra. Os últimos minutos da igreja na terra. Na setorial do congresso, o pastor estava falando com o de doutrina quinta agora. A gente não vê temas espirituais relacionados com o arrebatamento. Não vê porque vocês não estão acompanhando. Aleluia. Porque já diversos temas que Deus que usa é só o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, os últimos minutos da igreja na terra. Porque nós somos espirituais. Aleluia. Então aqui a bênção que Deus vai dar. Não. A maior bênção é o céu. Glória a Deus. Aqui vai ficar tudo. 1 Timóteo capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 3. Como eu te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificam de Deus, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Sim, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. 9. Sabendo disso, ou sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e mitricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Versículo 13. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Amém? Peça ao Senhor para falar no teu coração. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Venha falar em nosso coração. Nós estamos sedentos ouvindo a tua palavra. Venha falar no nosso coração de acordo com as tuas misericórdias. Fala mesmo, Senhor, segundo a revelação do teu Espírito Santo, porque a tua palavra é mais afiada do que uma espada de dois gumes, ali que penetra e causa divisões entre juntas e medula, entre corpo, alma e espírito. A sua palavra, meu Pai, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Fala no coração da tua igreja, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja, se quiseres, pode exaltar o nome do Senhor. Nós estamos diante da primeira epístola a Timóteo, e ela é 54 na posição do livro da Bíblia pela ordem canônica.
e é o 15 do Novo Testamento. É também a 10ª carta escrita por Paulo. Esta não é dirigida a uma igreja, mas a um pastor. Por isso está entre as chamadas cartas pastorais. Estas são constituídas por 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Então Timóteo significa adorando a Deus. O livro do nome Timóteo significa adorando a Deus. Nós sabemos que Deus, em Êxodo, ele disse para o povo, que era um povo rebelde: somente a mim adorarás. Por quê? Porque somente Ele foi o Criador do universo. Podem ter Deus que se levanta na terra, mas eu quero dizer uma coisa: o único Criador que diz haja luz e ouve é aquele que está em outra dimensão, é aquele que está nos contemplando nessa noite e está dizendo: minha igreja, hoje eu vou falar a respeito de doutrinas e falsas doutrinas, que é necessário a igreja estar atenta, porque um fala que é de Paulo, outro fala que é de Apolo, mas porventura quem é Paulo, quem é Apolo? Mas ninguém está falando de Jesus Cristo, aleluia, que deu a vida por nós. Estão falando de tantas, aleluia, deuses, tantos, aleluia, religiões, mas ninguém está se preocupando para falar sobre aquele que é único, é verdadeiro, é santo, é fiel, é incomparável. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Timóteo ele tinha uma mãe muito fervorosa. Timóteo, a sua mãe era uma crente fervorosa. E o que acontece nessa epístola, nessa carta? Escreveu, aleluia, o apóstolo com o propósito de advertir Timóteo contra as falsas doutrinas. Se você for ver o título, eu creio que na sua Bíblia está aí, capítulo 1, verso 3. As falsas doutrinas do Evangelho da Graça, o bom combate. Tem quem pensa que, por nós sermos crentes, crente em quem? Na placa? Crente em quem? No nosso pensamento? Crente em quem? No nosso andar? Na confiança da nossa força? Não, nós somos crentes naquele que entregou a vida por nós. Mas tem quem pensa que por nós ser crente em Jesus Cristo, a gente não pode combater o que está errado. Não, a gente deve combater o que está errado. A gente deve falar dessa doutrina. A gente deve estar na posição, porque nos últimos dias surgiriam muitos falsos doutores, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas. E é nesse caso que a igreja tem que estar na posição. Sabe por quê? Se falou heresia de lá para cá, vai ouvir essa doutrina daqui para lá. Se falou mentira de lá para cá, vai ouvir essa doutrina daqui para lá. Se apedrejou a igreja falando que está perdendo tempo, que é crente, que é louco, que é crente quadrado, vai ouvir Bíblia, espada daqui para lá. Glória a Deus. Ou não? Eles falam e a gente se acovarda. Ele fala, a gente se recolhe. Ele fala, a gente recua. Mas é engraçado que no tempo da igreja primitiva, quanto mais seguia a igreja, mais ela crescia. Aleluia. Era crente morto, mas a igreja só evoluía. Era crente perseguido, mas a igreja só prosperava. Sabe o que é isso aqui? Combater o bom combate. Nós temos, todos têm a livre expressão. Uns creem que o Deus dele é aquele lá. Nós cremos que o nosso Deus é o nosso Deus Senhor, soberano sobre tudo e todas as coisas. Tem outros que crê no homem e tem outros que não crê em nada. São os materialistas. Ele crê no que vê, crê no que toca. Ele não crê numa força divina que está superior a tudo e a todos. Só que como nós sabemos a verdade, olha para cá. Aqui está na minha mão e na sua mão a maior de todas as verdades. Glória a Deus. Está na minha mão aqui, ó, erguida para o alto, um livro que não é somente um livro, é uma biblioteca. Dentro dele tem 66 livros. Tem 1 milhão
versículo tinha, quantas palavras, quantas letras, mas é um número muito grande que eu não estou preocupado em ficar gravando esse número. Eu estou preocupado em alertar a igreja que, aleluia, a doutrina ela tem que prevalecer. Quem é luz não foi chamado para ter, foi chamado para ser. Quando ele diz na palavra dele, ó, vós sois luz do mundo, vós sois sal da terra. Ele falou, você tem sal, você tem luz. Ele falou, você é. Isso significa que aonde nós passar, o mundo tem que ver a glória do Evangelho resplandecendo na face de cada um. Deus querido, aleluia, glória a Deus. O que eu acabei de dizer significa, ilustrando, a gente não precisa abrir a boca para falar que é crente. Eles têm que olhar para nós e ver que nós somos. Porque tem gente que se não fala, você não sabe, pastor, se você faz o apelo ou se você dá a paz do Senhor. Você é crente, você tem que perguntar, você está firme na fé? Por quê? Porque ele não transmite. Você não vê no rosto daquela mulher que era uma mulher santa, consagrada de Deus. Você não vê no rosto daquele jovem que ele é um jovem de Deus. Por quê? Você tem que perguntar, você é crente, quer aceitar Jesus? Não, eu já sou crente, sou batizado. E temos que outros dizer que é batizado no Espírito Santo. Eu falo, meu Deus do céu, calma aí. Você não ora, você não jejua, ninguém vê você fazendo campanha. Você não quer se entregar, você é batizado no Espírito. Quem é batizado no Espírito foi chamado para frutificar. Ele dá frutos bons para a obra de Deus. Como que a pessoa é batizada pelo Espírito Santo? Ó, quer ver um detalhe? Para você ver que eu estou pregando tem base. Jesus foi batizado pela mão de quem? João Batista. Depois de ser batizado por João Batista, desce a pomba desce, batiza Jesus. Deus brada, esse é meu filho que me compraram. Depois que Jesus é selado no Espírito Santo, ele começa a ir para a obra. Ele vai, aqui começa o ministério, ele começa a frutificar. Assim somos nós. Glória a Deus. Quando somos selados, nós dá fruto. Porque ele reserva a nós. Ele nos torna aptos para fazer a vontade de Deus. Mas vamos entrar na palavra do Senhor. As falsas doutrinas e o Evangelho da Graça. Aqui tem duas comparações: o falso ensinamento e o Evangelho da Graça. Se a própria Bíblia está falando da falsa doutrina, é porque ela é real, ela existe. E ela está operando aí agora, em qualquer lugar. Uns dizem que Deus não existe. Outros estão dizendo que Jesus era como se fosse um anjo. Ele não era como Deus. Ele era inferior, assim como um servo, como um anjo. Só para receber ordem, nada mais. Aonde está essa doutrina? Posso falar? Glória a Deus. Está aí, em algumas denominações. Outros creem que só eles são a única graça de Deus na terra, e essa doutrina é exótica. São os mesmos que ele diz que não estuda a Bíblia. Esse dia eu falei para a mulher que mandou mensagem para mim no WhatsApp: numa das 3 causas que eu estava na justiça, uma eu já venci. Eu creio que as outras eu vou vencer também. Glória a Deus. A mulher falou: aqui está o processo, o juiz determinou tal. Eu falei: tudo bem, mas está injusto. Falou: não, mas o juiz determinou, está determinado. Eu falei: tá bom. Eu perguntei para ela: você crê em Deus? Ela falou: creio. Eu sou crente. Eu falei: qual congregação? Falou: CCB. Eu falei: não, que bênção, eu fui de lá há 8 anos, na minha juventude. E daqui a pouco eu perguntei para ela, o Espírito Santo começou a me usar para falar para ela: você crê em pessoas demoniadas? Ela falou: creio. Vocês creem que Deus tem poder para expulsar o demônio? Creio. Vocês creem que Deus mandou crescer na graça e no Espírito? Ela falou: na graça e no conhecimento? Ela falou: olha, aqui a gente não lê e não estuda a Bíblia, você sabe. Eu falei: aí que está o ponto-chave que Jesus está me mandando para tocar agora. Ela falou: o quê? Eu falei: você sabia que quem não estuda a palavra de Deus é obrigado a aceitar e acreditar naquilo que ouve? E muitas vezes aquilo que ouve é heresia? Ela ficou puta. Falei: ó, a gente deve estar mais próximo de Jesus
Tem gente seguindo placa e não seguindo a palavra. Tem gente seguindo liderança, aleluia, mas não está seguindo aqui o principal. Não tem intimidade com a palavra de Deus. Tem gente que ama ouvir Deus falar comigo. Abre a Bíblia e leia que você verá Ele falar no teu coração, mulher. Abre a palavra e começa a ler, porque essa aqui é a fonte da água viva, o pouquinho que desceu do céu, o verbo, aleluia, o verbo da vida, aleluia, que antes do tempo, aleluia, estava com Deus, era o próprio Deus, era o verbo da palavra. Só que ninguém quer dar crédito. Vamos entrar na mensagem. Timóteo, Paulo estava advertindo ele para que ele pudesse vigiar com as suas doutrinas. Por quê? Porque o Paulo, nós sabemos que em muitos lugares que ele fundava igreja, fazia tenda, ele pregava, formava discípulos, e ele não poderia ficar cuidando como criança recém-nascido. Já é crente, já é barbado, já é velho. Você já aprendeu, siga isso agora, que eu vou para outra cidade fazer outros crentes. Só que o Paulo, muitas das vezes, ele se encontrava na situação que ele fundava a igreja, ele fundava o ministério, deixava o povo ali instruído na verdadeira doutrina. Só que quando ele voltava, tinha alguém pregando heresia, tinha alguém contrariando o que ele tinha ensinado. Era Paulo chamando a atenção do seu filho na fé, Timóteo. Filho na fé de Paulo, quem? Timóteo. E ele diz, ele escreve com o propósito de advertir Timóteo contra as falsas doutrinas. A epístola aqui que nós estamos lendo é composta de 6 capítulos e 113 versículos. De Paulo chamando a atenção de Timóteo para ele tomar cuidado. Por quê? Porque ele já sabia que ao redor daqueles que estavam ali tinha pessoas com má intenções de implantar a sementinha do mal, que não é a semente do bem. Vamos trazer para o dia de hoje? Eu só estou aqui no título aí. Trazendo para o dia de hoje. Deixa do lado dessa bola, por favor. Trazendo para os dias de hoje. As pessoas elas não querem pegar a base aqui. Sabe onde é que ela quer pegar a base? No Google ou no seu próprio entendimento. Eu vou falar, virou uma moda do achismo. Tem gente falando assim, mas a Bíblia ela tem que ser atualizada porque ela foi escrita para o povo de 2000 anos atrás, está condenando, está falando que vai matar e vai jogar no inferno homossexual e vai mesmo. E ela tem que ser atualizada nos padrões de hoje. Meu filho, primeiramente, Apocalipse, lá no final, capítulo 22, os últimos versículos diz: ai daquele que acrescentar ou diminuir. Quer atualizar? Atualiza a sua. Se eu ensino vocês. Porque essa palavra aqui, ó, ela está vivendo, ela está reinando, ela está viva, ela está acontecendo, ela está proferindo. Muitas das profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo, e as demais se cumprirão. Sabe o que ele está dizendo? Há uma única doutrina, Paulo, da de Jesus Cristo, da do Pai, da do Filho e da do Espírito Santo de Deus. Já tem outros falsas doutrinas. Vou falar, é um culto, não é um culto de ensinamento, mas vou falar porque está dentro da palavra. Você que está assistindo agora,
cidade de Sodoma, cidade de Gomorra. Lembrar-vos da mulher de Ló. É a única. Aí a doutrina falsa está permitindo a pessoa adorar uma imagem. Por quê? Olha o time da idolatria e a falsa doutrina. Sabe por quê? Primeiro, a Bíblia não dá detalhe, não menciona adorar ninguém. Por mais que foi achada bendita entre as mulheres, não deu ordem para ela. Só existe três: é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí eu vou mostrar um ponto errado. Quando Jesus some, ele tinha acabado de sair de uma festa de casamento. A mãe deles e o irmão dele vai atrás dele. Cadê Jesus? Sumiu. Vamos atrás dele? Vamos. Encontra Jesus pregando no meio dos doutores. Um menino novo pregando para os mestres. Os mestres ficavam maravilhados de ouvir ele pregar. Quando os que estavam ao redor de Jesus vê a mãe dele chegar e os irmãos falam: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, estão te mandando te chamar. Na mesma hora, a resposta de Jesus é uma pergunta. Ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Na mesma hora ele diz: ó, está vendo eles aqui? Ele aponta para o discípulo e fala: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Minha mãe e meus irmãos, meus pais, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas um sinal que a imagem que estão adorando não deve ser adorada. Porque logo imagino, se a mãe dele, os irmãos dele, estivessem na vontade de Deus, porque eu não vejo na Bíblia falando que Maria curou, pregou, evangelizou, não vejo nada. Não tem, pode procurar. Não tem. Maria orava por revelação, não tem. Maria curava, não tem. Maria fazia, não tem. Não tem. Falsas doutrinas. Qual que é a outra mais falsa doutrina? Aquela que estão dizendo que você pode ter contato com o teu morto. Ah, meu pai morreu. Eu vou ali, porque ali eles estão dizendo que eu consigo ter um contato com ele e eu vou ouvir a voz dele novamente. Glória a Deus. Essa é a doutrina do Evangelho Espírita, não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Sabe qual que é o Evangelho Espírita? A pessoa morreu 80 anos atrás. Tem como? Eu nunca conheci meu avô. Dá para me conhecer ele, falar com ele? Dá. Dá? Dá. Vem aqui numa sessão que a gente vai te ensinar. Eu quero dizer uma coisa: falsa doutrina, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que depois que morre serve juízo. O morto não fica como até mesmo no catolicismo diz que fica vagando, vai no purgatório, fica passeando, fica dentro da casa onde morava, com os parentes que estão. Não, morreu, segue esse juízo. Mas eles estão dizendo que você pode ter contato com o seu irmão, com a sua mãe, com o teu pai, com alguém que faleceu. Sabe quem é que está ali operando? Não, mas pastor Roberto falou igualzinho a voz dela, cantou a música que ela cantava. Só pode ser ela. Vou contar um testemunho. Tem um irmão meu que a gente fazia muita obra junto. Ele disse que uma certa vez ele foi orar para a irmã dele na casa dele. Quando ele chegou lá, ela manifestou, porque ele orava por libertação também. Quando ela manifestou, ele achou estranho. Na boca da irmã dele, a mãe dele já tinha morrido. Na boca da irmã, não sei se é a mãe ou se é a avó, eu esqueci. Faz de consideração que ela é a mãe ou a avó deles, acho que é a mãe, faleceu. A irmã dele possessa começou a falar igualzinho, na mesma voz da mãe deles, na boca da irmã dele. Falou: parecido, meu filho, sou eu. É eu, não mexe, não põe a mão na cabeça dela para orar, não, ela está bem. Sou eu, parecidinho. Sou eu. Falou na boca da irmã dele. Quem? A mãe dele que já tinha falecido. Naquele momento ele achou estranho. Por quê?
Ele é um homem de Deus, conhece a palavra. Ora por libertação, achou estranho. Ela estava possessa. O diabo imitou a voz da mãe dele que tinha morrido na boca da irmã dele, para que ele não pusesse a mão nela, porque sabia que se ele colocasse a mão para orar, o diabo ia ter que sair, o diabo ia ter que cair por terra, o diabo ia ter que manifestar. E aquele homem falou: parecidinho, meu filho, não põe a mão na cabeça dela não, ela está bem, não ora por ela, não precisa, sou eu, estou falando com você. Na mesma hora, ele deu um passo para trás assim. Imagina uma cena dessa, completamente espiritual. Ele repreende, ele: Satanás, vou orar por ela assim, cai por terra agora, pois a mão manifestou que é por terra. Agora, se uma pessoa que está na falsa doutrina, ele sai de lá maravilhado: meu Deus, eu falei, minha mãe falou comigo. Sabe por que ele grita igualzinho? Porque naquela passagem que diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, forças da maldade que habitam nos lugares celestes. Isso quer dizer que ele não está no terceiro céu, mas está nesse céu atmosférico. E ele está nesse céu, como ele rodeou Jó, rodeou não sei quem, rodeou todo mundo, está observando, para tramar. Ele está vendo o nosso dia a dia. Ele sabe os teus gostos. Ele sabe que tem pessoas aqui que a única coisa que gosta de fazer é sentar na frente daquela televisão e assistir aquela novela. Ele sabe. Por quê? Porque ele está nos vendo agora. Ele sabe. Um exemplo: se tem uma pessoa que morreu, era pagodeira, gostava de um batuque, se alguém quiser ter contato com a pessoa, ele já sabe, que ele já viu. Ele já viu no samba, ele já viu no bar, ele já viu bebendo, ele já viu as palavras que a pessoa falava. Porque uma coisa que ele não sabe é ler os nossos pensamentos. Mas aquilo que nós estamos falando em voz alta, ele está ouvindo. E ele tem mais um dom. Olha isso aqui. Quando você fica de boca fechada, ele fica te observando, tentando descobrir o que está acontecendo. E ele tem um dom, escute isso aqui. Ele tem um dom de fazer leitura corporal. Tá? Ele não pode ouvir e ler seus pensamentos, mas ele faz leitura facial e corporal. O que é isso, irmão? É quando ele olha para o teu rosto e ele descobre o que você está sentindo. E a pessoa estiver assim, ó, ele vai olhar e falar: está triste. Se a pessoa estiver alegre, ele vai ver que a pessoa está alegre. Mas isso não basta, porque isso até nós conseguimos ver. Mas ele vai mais profundo e vai descobrir o porquê que aquela pessoa está feliz, para tentar destruir. Ele vai mais a fundo para tentar descobrir o porquê que ela está triste. Talvez eu levante dele e ele fala: está triste porque eu me levantei, usei uma pessoa para se levantar contra ele, consegui, deu certo. Você não falou que estava triste porque alguém se levantou, mas ele fez a leitura corporal. Falsa doutrina. E qual que é o Evangelho da Graça? O Evangelho da Graça é aquele que Jesus, com o teu amor, com o teu corpo, se despiu da tua divindade, desceu à terra, pagou alto preço, sofreu, caluniado, cuspido, zombado, traído, zombado, 40 açoites, traído, trocado. Porque quando quer que solta quem? Jesus, o rei dos judeus: não, crucifica, quer que solta quem? Vai, rapaz, solta, rapaz, quer que pregou aquele? Crucifica, o rei dos judeus pode crucificar, mata, não quer que solta, não, crucifica, solta quem? Vai, rapaz, foi trocado. Depois que o sangue dele terminou de espargir, pingou a última gota, terra treme, ele entrega o Espírito, ele está consumado. A gente vê que naquele momento é o momento que o Evangelho da Graça se inicia. É o momento que a sexta e penúltima dispensação se inicia. A era da igreja, o tempo da graça. O tempo que a graça, a porta da graça está aberta. Porque depois da sexta e penúltima dispensação, que são 7 dispensações, o que acontece? Acontece que vem a última, a
É a sexta para a penúltima. Olha aqui para minha mão. Sexta, penúltima. A última é batalha para Magidão. No meio da sexta para a sétima, há 7 anos. 1.260 dias, 42 meses. Mais 1.260 dias. 3 anos e meio, 3 anos e meio. 7 anos do pacto que o anticristo fará. Aleluia. Lá em Israel, lá no Santo do Santo, lá em Jerusalém. Porque aqueles que deviam aceitar Jesus quando Jesus veio, não receberam porque esperava ele com a vestimenta de ouro, esperava ele com 10.000 soldados fortemente armados ao seu redor. Mas não, o menino Jesus nasceu na manjedoura. O menino Jesus era ali, o filho do carpinteiro de Nazaré. O menino Jesus era aquele que deu simples, da manjedoura. Ele esperava o menino no berço de ouro. Por que os judeus o rejeitaram? Porque os judeus queriam impor a própria justiça, o próprio mandamento, e até hoje eles estão assim. Mas o que acontece? Eles vão ter que aceitar o anticristo, segundo a palavra. Por quê? Porque o anticristo vai vir dotado de poder financeiro, poder político, status social, e eles vão acreditar que é por quê? Porque não será como Jair Messias Bolsonaro governando São Paulo, não será como Luiz Inácio da Súcia, Luiz Inácio da Lula, não sei lá o nome desse cara, não será como ele, mas esse que vai vir, ele irá governar o mundo inteiro. Quem é esse? Glória a Deus. Esse é a mesma besta de Apocalipse 13, se não me engano. A besta que sobe do mar e depois a besta que sobe da terra. Mas esse vai fazer o tempo lá de enganar os judeus e eles vão aceitar. É a besta que sobe do mar e o mar simboliza nações. Vai enganar a multidão por quê? Porque quando Jesus veio, eles não aceitou, rejeitou. Quantas pessoas que vai acabar aceitando o anticristo? Porque ele vai vir cheio de poder, irmão. Olha o nome dele, anti. Ele quer se fazer em Cristo. Ele quer aparecer. A Bíblia diz que ele vai vir querendo ser como Cristo, parecendo como Cristo, para enganar. E muitos vão aceitar. Sabe por quê? Estão presos na falsa doutrina e não estão presos no Evangelho da graça. Estão presos na doutrina enganosa, mas não estão dando valor para o Evangelho da graça de Deus. Mas eu quero que aqui nessa noite, o Jardim Lucélia, ele dá valor para o Evangelho da graça. Ele está preocupado com a palavra, que é fiel, é vivente e vive e reina para todo sempre. Para todo sempre. Para todo sempre. Se você crê nesse Evangelho, levanta a tua mão e exalta a bandeira dessa noite. O bom combate. A falsa doutrina. Eu expliquei só algumas, porque tem milhares. Sincretismo, politeísmo, narcisismo, a confissão do politicamente correto e muitas outras doutrinas. Não dá tempo de citar todas elas. E as suas funções, seu objetivo e as suas bases. Evangelho da graça. Acabei de dizer. O bom combate. Olha o que Paulo diz. Versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 6. Do que se desviando do céu comum, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Irmãos, quem é que gosta de ler a Bíblia? Glória a Deus. Sinceramente, se você não está lendo, não levanta a mão. Glória a Deus. Mentir é pecado, quem mente tem o pai diabo. Aleluia. Irmão, começa a ler a Bíblia. Glória a Deus. Sabe por quê? O salmista diz: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra. Sabe por quê? Tem país que nesse momento, quem foi visto com a Bíblia está sendo decapitado. Sabe por que eu estou correndo? Escrevendo livros, lendo livros e lendo a Bíblia? Porque se um dia for para aqui no Brasil, eu tenho que ter ela guardada no meu coração. Na minha mente, como que eu vou guardar 66 capítulos, milhares de versículos?
ano ler a palavra. É óbvio. Tem a chance de alguém que leu mais de 5 vezes não saber de tudo. Ninguém vai saber de tudo. Mas nós temos que reter o máximo no nosso coração, na nossa mente. Sabe por quê? Qualquer hora eles já estão querendo trocar essa Bíblia. Qualquer hora não vai vender mais. A Bíblia vai vender a Bíblia que apoia o casamento gay, apoia a Bíblia gay, a igreja gay. Já. Olha o nome da igreja: Lesbiteriana. Sabia que já existe essas igrejas? Igreja gay? Igreja luciferiana? Igreja satânica? Já viu? Já tem até Bíblia, né? Hã? Eles já tem até a Bíblia deles que eles tiraram Tem. passagem. Tem. Tem o Romano, né? Tem. O que acontece? Falsa doutrina. E o bom combate? Glória a Deus. Para a gente combater, a gente tem que saber. Eu vim pregando dentro das linhas do metrô tudinho. Preguei na CPTM, preguei na, não sei qual que é a outra, se é diferente, se é igual. Preguei no metrô e preguei no trem. Na volta eu preguei nos dois de novo. Glória a Deus, aleluia. E eu vi duas no jovem. Uma devia ter uns 27, 28. A outra era mais jovem, devia ter uns 23 ou 20. Elas ficou bufando de raiva quando eu estava pregando o evangelho para se arrepender. Sabe por que ela não falou nada contra mim? Sabe por que ela não me combateu? Porque ela não tem argumento. Porque tem gente, irmãos, presta atenção, irmãos, que eu estou falando. Tem gente que é satânico, da igreja satânica. Ele conhece mais a Bíblia do que o próprio crente. Sabe por quê? Sabe por quê? É a mesma coisa que o Satanás tentou fazer com Jesus no deserto: isolar um versículo e pregar ele si. Agora vai o crente não conhece a Bíblia. Eu estou vendo, isso aqui é verdade. Eu não vou dar glória para o satanista, mas eu conheço satanista que não tem crente que consegue combater contra ele dentro da palavra. Já viu que loucura? A pessoa da religião que faz parte é toda errada. E ele conhece mais a Bíblia do que o próprio crente. Por quê? Porque o crente não tem interesse de ler a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas ir no TikTok é a noite toda. No Quai, a noite toda. É pede que desce, pede que sobe. E no YouTube, maravilha. Sabe uma coisa? Eu não troco essa Bíblia física por uma Bíblia virtual. A mesma coisa, eu não troco a igreja física com a igreja virtual. Eu tenho uma igreja virtual. Faz 2 anos nós estamos ali. Acontece libertação, cura inédita, libertação em tempo real. A pessoa pode estar na varinha, o demônio cai por terra lá e é curado, é liberto. Ontem mesmo a mulher foi curada de 3 cistos. Começou a apresentar o nome, começou a entrar na live do YouTube, fez a tomografia, 3 cistos. Ela ficou com medo de operar. A amiga dela, a irmã dela, quer dizer, começou a pôr o nome dela e orar comigo. Ela voltou e fez outra tomografia. O médico falou assim para ela: ó, você não tem mais nada. Mas eu não troco. Eu não troco a igreja física por a igreja virtual. Glória a Deus, aleluia. Eu prefiro ler, não no celular, mas no livro. Não no aplicativo, mas na Bíblia. Mas tem gente que não quer nem ler, nem no aplicativo, nem na Bíblia. Não é o fim do tempo? Irmãos, aonde nós estamos sendo exceção? Ah, mas eu já tenho 80 anos, pastor Roberto, pastor Marcos. Eu tenho 70 anos e eu acho que... Você não acha nada. Você tem que ler a Bíblia. Enquanto Jesus volta para você, você está sujeito a cair. Aquele que está de pé, toma cuidado para que não. Qualquer um está sujeito, mas se eu não ler a palavra, entra a falsa doutrina. Sabe o que eu acho estranho e triste? Que nem todos são aptos para receber a palavra do Evangelho. Glória a Deus. Porque tem gente que a gente prega, ensina o certo, fala: ó, o diabo vai levantar desse jeito. Se tu largou aquela mulher que você foi criada para casar com um homem,
Arguela. Inclusive lá na minha igreja lá tem pessoas que libertou lésbica, homossexual, tem traficante, tem gente dentro do presídio que a gente está evangelizando. Tem discípulo lá do Recife Pernambuco, tem aqui no interior de São Paulo, tem. Mas sabe o que é engraçado? Que quando a gente prega, ensina o que é a verdadeira doutrina, o evangelho, o arrependimento, é abrir mão de si, é se esvaziar de si para se encher a graça, as pessoas elas abandonam, elas largam. Glória a Deus. Ninguém quer viver a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque aqui está uma palavra que é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Sabe o que isso significa? Que quando está crescendo a sementinha ruim aqui, a raiz do coração, quando a palavra tem unção e é pregada, passa assim ela. Não tem raiz do mal que sobressai sobre a sã doutrina de Deus. Não tem raiz do mal que prevalece no coração de alguém quando o evangelho da graça é ministrado. Isso é um combate. Talvez alguém falou para mim, como eu estava pregando no metrô, eu estava pregando na maior simplicidade. Ah, não pode pregar, mas para vender, para mentir, com a criança no colo para pedir dinheiro, pode. Para fazer samba, pode. Quem falou que eu não posso? Engraçado que no tempo das antigas, não podia também, senão era jogado na arena dos leões. Quem falou que ele estava ligando? Engraçado que não podia adorar a outro Deus, a não ser estátua de Nabucodonosor. Quem disse que Ananias, Misael e Azarias quis saber? Ele não tem pacto com o mundo, ele tem pacto com Deus. Eu não tenho, você não tem pacto com a terra. O nosso pacto é com Deus. É com o evangelho, é com o evangelho da graça, é com a sã doutrina do Espírito Santo de Deus. Aleluia a Deus. Mas tem que ser combativo. Aí eu estou pregando, do nada Deus me fez. Olha como que Deus é. Eu não sou de atacar ninguém, eu sempre uso de muita sabedoria. Mas Deus começou a me levar em outros evangelhos espíritos. A mulher estava de fome. Daqui a pouco ela olhou para mim, viu que eu estava pregando, tirou o fone para ouvir que eu estava pregando. Aí daqui a pouco ela veio e falou: você está sendo muito chato, cara. Fazer o quê, né? Engraçado que é chato. Se eu fosse falar que ele estava por porta para você ganhar uma mansão, você recebia. Se ele estivesse falando assim: você vai ganhar 2 maridos bombados, fortão, musculoso, sedutor, aí ela aceitava. Mas quando eu falar para se arrepender, dói. Ninguém quer ouvir. Sabe o que eu falei para ela? Tampa o ouvido que eu vou pregar. Tampa o ouvido que eu vou pregar. Aí ela falou assim: mas se eu fosse pregar sobre a bombaginha, sobre ele, você ia gostar? Eu falei: irmão, pode pregar. Eu não estou aqui para te acusar. Eu estou fazendo a minha parte para o evangelho. Jesus está voltando. Quer pregar sobre a bombaginha? Prega! Ah, mas que se não sei o quê, se não sei o quê. Eu falei: irmão, fecha o ouvido que eu vou pregar. Sabe o que é isso aqui? O povo bate. Porque no tempo de hoje, eu gosto de viver o tempo antigo, que eles eram perseguidos, eles não estavam nem aí. Ah, se você continuar a te jogar dentro da fornalha de fogo, a gente vai mandar aquecer 7 vezes mais. Não interessa, não vou adorar a tua estátua, vai acontecer o que for. Vou continuar adorando meu Deus. Glória a Deus. É assim que acontece o milagre, sabe por quê? Deus não impediu que eles caíssem na fornalha, mas livrou dentro. Deus não impediu de Daniel cair dentro da cova por causa de inveja daqueles que serviam de frente da tenda do palácio do rei Nabucodonosor. Não impediu ele cair lá, mas tem um livramento lá dentro. E o que aconteceu? Depois daqueles que o acusaram injustamente, falou assim: Daniel, o seu Deus se livrou, você está aí ainda pela manhã? Ele falou: rei, eu estou aqui ainda. Te expulsar para fora. Talvez assim os leões devem que se submeter
tremendo. Eles foram fazendo o quê? Rosnando? Ficou nada. Ou eles foram dormir, ou eles foram orar na vigília com Daniel. Mas a Bíblia diz que quando o rei jogou aqueles que implantou uma injustiça contra Daniel, foi jogado ele e a família deles, e antes de tocar no chão, o leão já pegou o alvo. Aleluia. Sabe quem é isso aqui? Quem vive o bom combate, aconteça o que acontecer, Deus estará lá para te dar o livramento. Deus estará no meio daquela pessoa para abrir as portas e dizer: na minha ungida ninguém toca, e se tenta tocar, faço dessa sepultura, no meu ungido preparado, consagrado, ninguém mexe, e se mexer, vai se dar comigo, e se mexer, eu vou dar para os leões comer, e se mexer, vai ser queimado quando lançar dentro da fornalha, antes de cair lá, já foi queimado quem o lançou, porque eu abro o livro, eu lapido, eu protejo, eu estou do lado daqueles que combatem o bom combate. Glória a Deus. Deus céu. Vale a pena, irmãos. Tem gente que eu vejo pastores, vou falar a verdade. Uma certa vez eu estava entrando no monte. Ainda estava com uma perna, quem não sabe aqui eu uso uma prótese. Eu perdi a perna direita. Eu estava com duas muletas, uma perna. Naquela época ela passou, sabe, né? Quantas vezes ela foi para o Parque São Paulo? Várias vezes com uma perna só. É verdade. Andava, evangelizava todo mundo, o mundo inteiro. Até o culto ali. Vários cultores. Aí eu estou subindo um monte, tá eu e meus dois irmãos. Aí tem uma rodinha de umas 10 pessoas e um pastor no meio, liderando. Ele falando e os outros ouvindo. Quando nós estávamos passando perto, o pastor fala assim: ó, irmãos, é por isso que eu não oro por libertação, porque a minha casa não está preparada. Se eu orar por libertação, o demônio ele pode pegar eu, pode pegar minha filha, pode pegar minha esposa, pode pegar meu filho. Eu falei assim: será que tem base no que está falando aí? Até eu até entendo, ele está com medo. Mas calma aí, quem Deus chamou, a palavra diz que na mesma semana da crucificação, depois que Jesus ressuscita, ao terceiro dia, ele aparece para os discípulos. Ele faz a última oração e fala: eis que eu dou ordenança para vocês pregarem, expulsar o demônio, curar os enfermos, pegar o escorpião. Cadê o testemunho dele que Jesus deu autoridade para ele expulsar o demônio? Porque ele falou assim: eu não oro por causa que minha casa não está preparada. Olha só, minha casa não está preparada. Então, por causa que minha casa não está preparada, eu não vou fazer o demônio que é por terra. O mesmo demônio que vai querer se possuir na tua família, você vai lá e ordena: sai em nome de Jesus. Aleluia. Se Deus te dá autoridade, irmão, isso é para quem tem fé, claro. Aleluia. E tem demônio que só sai castas. Casta é o que? Espécie. Tem demônio maioral, os principados, né? Os maiores, os mais fortes. Só sai com jejum na oração. E tem que ter fé. Aleluia. Porque eu conheço gente que ora um ano inteiro e quando vai orar nada acontece. Falta de fé. Porque o demônio só manifesta onde tem fé. Você tem fé, se você causar dúvida, será que vai manifestar? Será que vai vir? Será que ele já vive? Ele vive o poder na vida do crente toda vez que há indecisão e certeza. Mas eu creio que aqui nessa noite repreende a palavra e revivo pelo sangue do Cordeiro de Deus, que quando o demônio se levanta, você vai falar: Satanás, cai por terra, em nome de Jesus. E quando ele se levantar, você vai dizer: eu te ordeno, eu mando no sangue, no nome de Jesus. Sai agora, legião, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ou não? Glória a Deus. Aleluia. Ele tem que obedecer. Não é nós que estamos expulsando, mas nós temos que ter uma única coisa: fé. Será que nós não podemos nem crer? Porque quem faz as coisas impossíveis é Deus. É Ele que está removendo o câncer. Foi Ele que removeu ontem 3 cistos internos na mulher, que ela
ela vai progressista. É ele, não é eu que faço isso, não é nós que faz isso. É ele, mas a única coisa que nós devemos ter é fé para ele poder fazer. Se tiver café pequena, vai naufragar. Senhor, é você mesmo, parece um fantasma. Sou eu, não Deus. Ah, se é você me manda que eu vou em cima das águas. Então vem. Ele vai, começa aí daqui a pouco a fé. Nossa, está muito bem, está muito bem. E começa a naufragar. Assim somos nós na fé e na vida espiritual. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Glória a Deus. Quer ver uma coisa? Eu tive fé. No mesmo dia do que o culto de doutrina quinta agora, uma coisa tocou no meu coração. Eu saí da igreja, vou finalizar agora. E um homem mexendo no lixo. Vanilson. Mexendo no lixo. Todo mundo passando feliz e alegre. Saiu do culto de doutrina. Passava por ele reto, nem via, como se ele tivesse camuflado. Eu estou aproximando dele, Deus me toma em ministério. Eu começo a falar em profecia. Eu começo a falar em línguas, repartindo como de fogo. Ele olha assim, ele está agachado no chão, ele olha para mim assim, e eu começo a falar. Deus falou para ele, com ele, que eu nunca vi aquele homem, que não era para ele ter saído onde ele saiu, ele era um desviado. Daqui a pouco a ideia vai, a ideia vem. Eu falei, tudo é muito forte, eu creio. Quer aceitar Jesus? Quero. Aceitou. Agora deixa eu orar para você. Eu já sabia. O Espírito Santo já tinha me revelado. Eu coloquei a mão na cabeça dele e falei, legião, vem para fora. O demônio manifestou, tá. Eu falei assim, Jesus, agora, anjo do Senhor, Jesus, manda o anjo, me dá autoridade para levar o Vanilson até o inferno agora em espírito. No inferno agora. Na mesma hora, o anjo levou ele em espírito lá no inferno. Ele de joelho tremendo. Falei, Vanilson, o que você está vendo aí, Vanilson? E ele começou a relatar o que ele estava vendo estando lá no inferno. Estou vendo muitos pastores, estou vendo muitas almas, estou vendo muito isso, estou vendo muito aquilo. Agora eu falei, anjo do Senhor, agora permite ele sentir o corpo, porque o corpo dele está aqui na terra. A alma está aí, e eu só mandei pedir para o Senhor levar e arrebatar até lá. Mas agora eu peço que vocês façam com que ele sinta o calor do inferno. Pum! Na mesma hora. Agora sente o calor do inferno. Anjo, permite ele sentir. Naquela mesma hora o homem começou agoniado, com medo. Expulsei. Ele voltou ao normal. Falei, Vanilson, você tem ciência do que você tem acabado de ver lá? E ele não conseguia falar. O anjo te levou no inferno, sim ou não, Vanilson? Falou, levou. O anjo me levou até o inferno. Eu falei, e aí? Sentiu o calor lá? Ele falou, senti. E como que é o cenário lá? Tem muita pessoa? Ele falou, eu filmei, está aqui. Filmei, está aí no celular. Postei no status. Eu falei, qual é o recado que você dá, Vanilson? Para todos que estão enganando aos outros, com falsa doutrina, quem está desviado, quem está no mundo, qual é o recado que você deve falar? O diabo não brinca de ser diabo. Jesus está voltando. Se arrependa. Foi só isso que ele falou. Só isso que ele falou. O diabo não brinca de ser diabo. Jesus está voltando. Se arrependa. Aleluia. Já é a terceira pessoa. Na semana que eu peço a autoridade do céu para nos arrebatar até o inferno. Sabe por quê? A outra foi uma jovem de 27 anos. Eu não falei nada com ela, mas Deus me mostrou que ela zombava de Deus. E Deus usou ela para vir até mim pedir ajuda. Ela mora lá no Rio Grande do Sul. Esses dias. Deus falou, eu pensei assim, nossa, olha como que é as coisas, né? Zombou a filha toda de Deus, agora vai pedir ajuda por quê? Por crente. Ela falou, irmão, eu preciso muito de ajuda, estou muito estranho, estou muito mal. Você mandou um áudio, eu estou tremendo, eu estou com medo de incorporar, só no áudio que você mandou. Eu falei, não, fica tranquilo, já sei o que está acontecendo. Ela falou, eu falei, o que você tem para falar para ela? Ela falou,
Eu estava visitando outras religiões. Só que eu não vou falar. Você vai me julgar? Eu falei, fala logo, o papel não é julgar, é te ajudar, quero te ajudar. Ela falou, eu estava visitando a feitiçaria, a macumba e o espiritismo. E veio pedir ajuda. E só que eu fiquei numa luta de 4 dias, 5 dias para orar por ela. Porque eu falava, eu só quero ligar para você, chamada de voz ou de vídeo para orar para você. Ah não, pastor, não dá não, estou muito mal, estou com medo de incorporar, meu Deus do céu, você tem que ficar com medo do diabo continuar dentro de você. Aleluia. Qual que é o medo? Você vai manifestar, vai sair, você vai ficar vivo. Ou você quer ficar com medo dentro de você te acompanhando? Não, mas deu medo, eu falei, então tá bom, então deixa eu parar. Falei, no dia que você quiser eu estou aqui. Ela falou, desistiu de mim, pastor? Eu falei, não. Quando você mostrar interesse, eu irei te ajudar, você não está querendo. Ela falou, tá bom, você não vai filmar não, né? Porque ela tinha visto alguns vídeos no YouTube, que algumas pessoas é necessário a gente filmar com a permissão, para as pessoas verem que é real, o demônio manifesta e está dentro do corpo. Ela falou, você não vai filmar não, né? Eu falei, depende. Ela falou, se você não for filmar, eu decidi ligar para mim. Eu falei, fechado. Orei por ela, o demônio que estava lá tinha mais de 3.000 demônios, legiões. E a líder que estava lá era Maria Padilha. Orei. O que aconteceu? No final da oração, eu falei, anjo do Senhor, ela está com as legiões lá. Eu tinha pedido para Deus levar ela do inferno. Ela começou no vídeo falar desesperadamente o que ela estava vendo, e depois pedi para ela sentir o calor, ela sentiu também, mesma coisa do outro rapaz. No final das contas, o nome de Deus foi glorificado, o que é heresia, a falsa doutrina caiu por terra, e o bom combate foi combatido. Por quê? Nós temos que alertar o que é errado e o que é o certo. Se alguém tem a sua esposa e tem amante, é errado ou certo? E você deve ou não alertar ele que está errado? Bom combate. Romanos 10, eu finalizo. Diz sobre a obra de missões ali nos judeus. Como virão aqueles que não creram? Como crerão se não tem quem pregue? E como pregarão se não tem quem há em ser enviado? É necessário você falar. Ah, mas eu já falei para minha neta, ela é muito rebelde, ela não vai. Então, fala de novo, continua falando para ela que no céu não entra sodomita, no céu não entra pecado, no céu não entra lesbianismo, no céu não entra narcisista, no céu não entra homossexual. Vai pro inferno, o inferno te aguarda. Se não se arrepender, o inferno te aguarda. Aleluia, Deus. Essa é a verdade. Resumindo, as falsas doutrinas, o Evangelho da Graça e o bom combate. Toma cuidado. Sabe o que hoje está vendo aí? Na liderança, não vou falar o nome. Talvez tenha alguém que pense que, né, não sei o que. Eu falo, tá bom. Acho que eu estou preocupado, quem me chamou foi Deus, não foi o ministério. Quem não pode pregar, senão eles cortam a voz do microfone. Se cortar a voz do microfone, eu continuo pregando na garganta. Vai cortar com força? Depois vai ser com. Mas você viu aí, não sei se é mulheres de fé, que está dando legalidade para as mulheres atuar na sensualidade e na verdade? Acho que vocês não viram não, né? Liderança. Você sabe, uma que anda toda bonitinha, não aceita que o cabelo envelheceu e quer pintar. Você sabe do que eu estou falando? E está implantando a sensualidade dentro da igreja. Falsa doutrina. A gente deve guardar no nosso coração aquilo que nós aprendemos de acordo com a base bíblica da palavra de Deus. Não está na palavra, não está na Bíblia.
abençoado por Deus. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Toma cuidado. Eu vi uma jovem aqui, ela era até usada aqui, ela era da Macumba. Eu não sei, depois eu comento com o pastor, talvez eu quero que você não falar o nome dela aqui, ela vai ver aí no vídeo aí. Mas ela era uma bênção, prego. No nada ela começou a pegar que pode sim mudar a feição natural. Contrário à natureza, pode. Pode cortar, pode reparar, pode pintar, pode alongar a unha. O que está acontecendo nessa nossa doutrina? Eles esqueceram que aqui o povo é pentecostal, é Deus amor? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Acho que ele esqueceu. Não esqueceu não. Eles querem pular para a porta larga. Exalta o Senhor com palmas bem.